Estamos de volta com o programa A Polêmica, especial Eleições 2016, hoje entrevistando o último candidato por ordem de sorteio, definida previamente, à Prefeitura de Campos, Rafael Diniz, que Balbi agora vai voltar à polêmica do último bloco, falando do município vizinho, né, São João da Barra. Essa é a necessidade de se mudar um pouco o perfil do relacionamento principalmente entre esses dois municípios, podem ter outro no entorno. Não sei se seria a hora de Campos assumir sua condição de polo regional, mas essa questão do Açu, como o bloco anterior tratou de empregabilidade, era para ser fundamental, quer dizer, haverá um gabinete, uma agenda comum do prefeito de São João da Barra com o prefeito de Campos. Esse é um assunto que vai estar permanente em pauta. É a pergunta que eu te faria. Balbi, essa pergunta pode me levar a várias respostas. Eu vou começar por uma. Eu acho que, enquanto prefeito, eu não sou apenas Rafael Diniz. Eu sou Rafael Diniz, que é prefeito de Campos. A gente tem que ter responsabilidade com toda a cidade. Você tem que ter uma boa relação com o presidente da República, independente de quem seja o presidente da República, porque eu tenho que buscar investimento para a minha cidade. Você tem que ter uma boa relação com o governador do estado, independente de quem seja o governador do estado. E, consequentemente, você tem que ter uma boa relação com os prefeitos da região, independente de quem sejam os prefeitos da região. Você tem que manter um debate, um diálogo permanente, transparente, um debate responsável com todos os prefeitos da região, até porque não dá mais para pensar só em Campos. Você tem que pensar de uma forma maior, de uma forma mais ampla. Você tem que pensar na região e saber onde é que Campos pode contribuir com essa região. Acabou. Onde é que Campos pode contribuir com São João da Barra? Vamos saber onde é que Campos pode contribuir com São João da Barra, para também entender onde é que São João da Barra pode contribuir com Campos. Esse exemplo que você deu. Nós temos o Porto do Açu, que infelizmente esse desgoverno que aí está até hoje não pegou o plano de negócio do Porto do Açu para saber onde é que Campos pode contribuir com esse investimento e para saber onde é que Campos vai crescer com esse investimento. Hoje Campos vai assumir o ônus, mas não vai ter o bônus desse investimento. Estamos verdadeiramente para trás. Faltou diálogo, faltou entender que a construção de um debate maior é necessário para o avanço da região e, consequentemente, para o avanço de Campos. Então, isso tem que acontecer, sim. E você citou uma frase muito interessante: Campos tem que reassumir a sua condição de cidade grande do interior do Rio de Janeiro. Eu acho que Campos tem que ter coragem para enfrentar esses desafios. Assumir, sim, tudo aquilo de ônus que vem para a cidade, sim, é responsabilidade de Campos. E nós vamos resolver todas essas questões e não ficar fugindo. Campos é um polo de saúde hoje. Campos tem que receber todas as demandas de saúde. Vamos receber. Vamos buscar parceria para poder receber e não ficar fugindo ou usando isso como desculpa para uma saúde má prestada no nosso município. Campos tem que entender que ela é uma cidade grande do interior e tem que se fazer como tal. Tem que entender que o ônus precisa ser assumido e trabalhar para poder colher todos os bônus. E isso nós vamos fazer dialogando com todas as forças políticas do país, do estado e principalmente com todas as forças políticas dos municípios vizinhos, especialmente o querido município vizinho de São João da Barra, para repensarmos juntos o Porto do Açu. Candidato, vamos a mais uma pergunta da população. A última pergunta gravada nas ruas é a pergunta do José Wallace. Sobre o nosso transporte público também, que está uma vergonha. Olha, José Wallace, agradeço a sua pergunta muito pertinente. De certa forma, no primeiro bloco a gente já acabou respondendo um pouco, mas se me permite eu volto a responder para o José Wallace da importância da manutenção de uma passagem real, mas transporte coletivo hoje. Até um ponto importante que eu não citei no primeiro bloco é entender. Temos que passar para as pessoas. Campos tem van. E se temos um transporte ruim com van, imagina sem van. Então nós temos que fortalecer sim o transporte alternativo, mas fazer com que esse transporte trabalhe de forma integrada com o ônibus. Parar de existir essa disputa entre ônibus e van. O ônibus tem que trabalhar, tem que ser fortalecido, tem que ser melhorado, mas a van também tem que trabalhar, tem que ser fortalecido, tem que ser melhorado. Um projeto integrado entre ônibus e van para garantir para a população, para o passageiro campista, um transporte com mais qualidade, com mais segurança. E todos os outros pontos que eu falei, horários regulares, linhas circulares 24 horas, frotas renovadas, cobertura de todos os pontos, são propostas assim, mantendo a passagem real, mas mais que manter a passagem real, nós temos que garantir transporte de qualidade. Eu ouvi de uma senhora esses dias: Rafael, eu estou juntando moeda de R$1 no meu bolso, mas o ônibus não passa. Então nós temos que garantir uma passagem real, mas também um transporte que exista e que aconteça no seu bairro, na sua localidade, José Wallace. Candidato, vamos para uma pergunta agora feita pelas redes sociais. É a pergunta do Elton, eu vou ler agora. Ele pergunta:
Campos possui 3 grandes instituições de ensino públicas. 2 delas passam por momentos sérios que colocam em risco até mesmo a sua sobrevivência. A UF com as obras do seu campus paralisadas há 2 anos, enquanto seus estudantes se aglomeram em contêineres improvisados. E a UENF com dívidas milionárias se acumulando com ameaça de fechamento. Com esta realidade, como pretende atuar de forma a intervir nessas situações e evitar 2 perdas incalculáveis para o município? Primeiro é entender o Elton, né? Elton. Um abraço para você, Elton. Obrigado pela pertinente pergunta. Primeiro entender que são riquezas que existem na nossa cidade e que nós temos que aproveitar e valorizar essas riquezas. Que existe cidade no mundo todo, que vem buscar conhecimento nas nossas universidades, e só campos que não buscam o conhecimento de uma universidade ou de universidades que estão no quintal da nossa casa. Eu, com relação ao UENF, posso ser muito claro, sempre fui um vereador presente na UENF, sempre me colocando em defesa da UENF, porque a UENF é um patrimônio, é uma riqueza de campos do campista, sempre estive lá, na maioria das vezes representando o nosso presidente estadual, o deputado Conte Bittencourt, que é um dos grandes defensores da UENF. E qual é a forma do município poder abraçar, fortalecer essas instituições? É fazendo parceria com essas instituições. Por que essas instituições não podem ter pesquisas financiadas pelo Poder Público Municipal? Pesquisas essas que vão mostrar para nós quais são os caminhos a serem percorridos por Campos nessa busca por alternativas para diminuirmos a nossa chamada royalties de dependência. Então, o UENF, a UF e tantas outras universidades, sejam públicas, sejam privadas, elas podem nos mostrar quais são os melhores caminhos na agricultura, na indústria, no desenvolvimento humano e social, na ciência e na tecnologia. Basta fazermos parcerias com essas instituições, financiarmos pesquisa nessas instituições, para que elas possam, junto da gente, com conhecimento que só elas têm, apontar os caminhos e as alternativas para Campos. Eu disse ontem, numa reunião com um professor da UENF, esse vai ser um prefeito que vai estar dentro da UENF e que vai solicitar que os parceiros da UENF também estejam dentro da prefeitura, para juntos, realizarmos uma cidade melhor, que é um papel meu, é um papel deles também. Basta entendermos isso, que cada um que tem o seu papel, tem a sua responsabilidade e tem a sua forma de contribuir, todo mundo tem a sua importância. Basta realizar parceria, Elton, e nós vamos realizar sim parceria com todas essas instituições. Candidato, muito se fala em Campus Folia, muito se fala no CEPOP, muito se fala também no Verão do Farol de Santo Tomé, nesses eventos e situações culturais de Campos. Como será a cultura na sua gestão? Essa pergunta acho muito bacana, porque no meu mandato de vereador, sempre que eu posso eu retorno ao meu mandato de vereador, porque já é uma forma de mostrar que aquilo tudo que eu estou pensando para ser prefeito de Campos são pautas que eu já venho defendendo durante o meu mandato de vereador. E a cultura é uma dessas principais pautas. O que existe hoje em Campos é a cultura do entretenimento. Esse desgoverno que aí está acha que show apenas na praça é que é cultura, e não é. Show na praça é muito bom, eu gosto muito de show, temos que manter sim um show, mas antes disso nós temos que ofertar uma cultura que vai muito além do show. Cultura que é biblioteca nas escolas, cultura que é música, cultura que é dança, cultura que é trabalhar teatro com a nossa população, trabalhar cinema com a nossa população, resgatar uma coisa, e Balbi vai lembrar muito bem, os famosos festivais que sempre aconteceram em Campos. Nós temos que resgatar esses festivais, porque a cultura é uma forma de turismo de cultura, para atrairmos investimento em desenvolvimento para Campos também. Existe uma forma de cultura que é abandonada na nossa cidade. Campos tem um potencial histórico enorme. Os nossos museus estão abandonados, nós precisamos resgatar os nossos museus, os nossos casarões, os nossos patrimônios históricos, que também estão abandonados. Então, repensar a cultura para além dos shows. Mas voltando ao show e garantindo a importância do show, como você bem disse, Letícia, a questão do verão da família, vamos sim, mas esse verão tem que ser da família campista, e não de uma família garotinho. Esse verão tem que ser da família do campista, é isso que nós temos que investir. É show sim, mas para que ficar trazendo artistas de fora, por melhor que eles possam ser, se nós temos tantos artistas locais que cantam, que dançam da mesma forma e com a mesma beleza que os artistas de fora. Vamos investir no artista local, valorizar o artista local. O artista que vem de fora, ele recebe antes para tocar. Não, o artista local não. Ele toca para receber e se receber depois de 3 meses. Parar com essa história. Investir no artista local é mais que investir na própria cultura do nosso município. É dar a possibilidade do artista levar o nome de Campos para fora da nossa cidade, para fora do nosso estado, e quem sabe, de repente, para fora do nosso país, mas economicamente também é mais viável. O artista de fora, ele vem ganhar um dinheiro aqui para gastar lá fora. O artista de Campos não, ele ganha dinheiro aqui para gastar aqui. É a farmácia daqui que ele procura, é o supermercado daqui que ele procura, é a padaria daqui que ele procura.
ele faz o dinheiro circular aqui em Campos. Então, investir em cultura é investir em muito mais do que show, mas se é para investir em show, vamos valorizar o nosso artista local também. Candidato, na questão da mão de obra, da capacitação, Campos é um polo universitário, mas muitas vezes muita gente vem de fora para trabalhar aqui e não valoriza-se os nossos estudantes, a nossa mão de obra. Como será isso na sua gestão? É um tema que a gente pode explorar de várias formas, de certa forma a gente já explorou aqui. O fortalecimento da indústria, o fortalecimento do comércio, de tantos outros setores, da própria economia inovadora, que é a economia verde, criativa do conhecimento, a gente vai abrir oportunidade para toda essa mão de obra que é gerada em Campos. E a própria qualificação da mão de obra, nós temos que gerar. Existe o Sistema S, existe Firjan, tantos parceiros e tantas instituições que trabalham brilhantemente isso há muito tempo, por que não chamá-los parceiros nossos e facilitar e nos ajudar na qualificação de toda essa mão de obra? Mas eu acho que é gerando emprego, através do fortalecimento de todos esses potenciais econômicos que existem em Campos, que nós vamos abrir oportunidade para todos os campistas e principalmente, como você citou, os nossos universitários, que hoje se formam em Campos pela força universitária que Campos tem, mas são obrigados a buscar emprego em outras cidades. Fortalecendo a economia da nossa cidade, nós vamos começar a gerar emprego na nossa cidade e abrir oportunidade para todas essas pessoas. Candidato, a partir de agora, o senhor tem 4 minutos para fazer as considerações finais e eu queria que o senhor me respondesse a pergunta que todos os candidatos que passaram por aqui responderam. Por que o senhor quer ser prefeito de Campos? Olha, Letícia, primeiro agradecer a você, agradecer ao Balbi a oportunidade, agradecer ao Grupo Terceira Via por essa oportunidade de estar podendo aqui apresentar as minhas ideias, apresentar a minha história, até porque é isso que eu defendo. Antes de mais nada, o cidadão tem que ter o direito de conhecer o seu candidato para formar a sua opinião. As pessoas me questionam às vezes por que eu falo isso, mas eu falo, porque eu penso numa política de uma forma maior, foi isso que eu aprendi dentro da minha casa. Não é uma questão de simplesmente votar no Rafael Diniz. Eu peço às pessoas que votem consciente, independente do candidato que eles escolherem. Vote consciente e saiba que a sua escolha, você vai ter que arcar com as consequências dela. Mas eu apresento a minha história e apresento as minhas propostas para tentar te convencer de que a nossa candidatura é aquela que representa, mais que mudança, a transformação que Campos precisa ter. Uma cidade diferente que o campista quer que tenha. Ser prefeito de Campos, Letícia, é um sonho de criança. É um sonho de criança que hoje pode se tornar realidade. Mas, por ter sido vereador, estar sendo vereador por 4 anos e ver os nossos projetos ficarem engavetados na Câmara, as alternativas que apontamos enquanto vereador para transformarmos a nossa cidade, total descaso desse desgoverno com essas alternativas, é que eu entendi que era necessária a construção de uma candidatura que representasse isso tudo que é o anseio do campista. Por isso que hoje eu me coloco como candidato a prefeito de Campos. Alguns podem questionar a questão da experiência, mas que tipo de experiência hoje o campista quer para o seu futuro prefeito? Experiência em superfaturar? Eu não tenho nem quero ter. Experiência em perseguir as pessoas? Eu não tenho nem quero ter. Experiência administrativa? Está aí o exemplo, 2 ex-governadores quebraram a nossa cidade. É essa experiência que o campista quer? Eu digo para as pessoas que eu estou altamente preparado para ser o prefeito de Campos. Eu venho estudando, buscando novas experiências, pesquisando. Já tenho um mandato de vereador que eu já percorri para as pessoas poderem pesquisar qual foi a minha realização enquanto vereador. E mais que isso, eu não penso e nem repenso essa cidade sozinho. Eu venho planejando, como eu já apresentei para vocês, um programa de governo elaborado com várias pessoas da nossa sociedade, com várias pessoas da nossa cidade, pessoas da área de esporte, de área de cultura, saúde, educação, de mobilidade, de planejamento urbano, pessoas ligadas ao desenvolvimento econômico. Elaboramos junto com essas pessoas um programa de governo que vai poder ofertar alternativas para a nossa cidade, para fugirmos da chamada rota de dependência. Eu tenho mostrado para as pessoas, Campos não tem que esperar um salvador da pátria. Rafael Diniz não é um salvador da pátria. Salvador, obviamente, para quem tem sua formação religiosa, que respeitamos todas, como eu tenho a minha, Salvador é um só. Campos precisa de um prefeito que entenda que ele não é o dono dessa cidade, que ele vai ser o prefeito e que ele vai administrar ao lado de pessoas, ao lado de todas as organizações, de todas as entidades, de todas as associações, de todos os sindicatos, de todo cidadão comum, debatendo e mantendo com eles uma conversa sempre permanente, transparente, dizendo sim quando puder dizer sim, dizendo não quando tiver que dizer não, mas explicando por que está dizendo não, sendo franco, chamando as pessoas para o debate, dando oportunidade para que as pessoas possam concordar e discordar de mim, porque eu também vou concordar e discordar das pessoas, debater, através desse debate, reconstruirmos a nossa cidade. Dia 2 de outubro está chegando e está em nossas mãos. A escolha do político é uma escolha do cidadão, e depende do cidadão fazer essa escolha, então por isso que a gente está apresentando o nosso nome. E se você acreditar nas nossas propostas e entender que eu, Rafael Diniz, sou alternativa para essa cidade, vou me orgulhar muito e me sentir muito honrado em receber o seu voto
e da sua família nesse próximo dia 2 de outubro, para juntos reconstruirmos e transformarmos a nossa cidade. Candidato, queria agradecer a sua presença aqui no programa A Polêmica hoje. Eu que agradeço. Agradecer, Balbi, pela parceria durante toda essa série do programa A Polêmica e avisar para o nosso telespectador que hoje foi o último episódio com o candidato Rafael Diniz, que ao longo de toda essa temporada recebemos Nildo Cardoso, Dr. Chicão, Rogério Matoso, Geraldo Pudim. Infelizmente o candidato Caio Viana não pôde comparecer às gravações, mas queria agradecer a todos esses candidatos, agradecer Balbi mais uma vez pela parceria e todos os envolvidos também nessa série, que teve como objetivo esclarecer as dúvidas da população com questionamentos pelas redes sociais, nas ruas e todos os nossos questionamentos aqui de apresentadores e jornalistas para todos os candidatos e mandar um recado, né? Que no dia 2 de outubro você faça um voto consciente e agradecer também a sua companhia. A gente volta na semana que vem, mas sem os candidatos a prefeito de Campos, mas com mais um programa A Polêmica. Até lá e muito obrigada. Fica uma musiquinha, né?